Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Brandon Vitor, um atleta da elite do trail nacional e criador de conteúdo, que tem uma conexão especial com as montanhas do Caparaó, um dos lugares mais icônicos do trail running brasileiro. Ele compartilha como é morar nessa região incrível e sua relação com a Ultra Trail Caparaó, a prova que foi palco do primeiro Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha no ano passado. Falamos também sobre a rotina intensa dele. Além de ser atleta patrocinado pela The North Face, o Breno já trabalhou como motorista de ônibus interestadual, toca uma empresa de limpeza de sofá e ainda produz conteúdo de altíssima qualidade para as redes sociais. Ele contou como que ele equilibra tudo isso e qual é o seu objetivo ao criar conteúdo sobre corrida. Além disso, discutimos a sua rotina de treino, os elementos que ele não abre mão na sua preparação e a sua mentalidade nas provas. Ele já foi vice-campeão do circuito de skyrunning do Brasil em 2021 e no ano passado ele venceu os 12 quilômetros da Indomit Pedra do Baú. Então tem muita experiência para compartilhar sobre estratégia e superação no esporte. Entramos também em alguns temas que, sinceramente, eu não imaginava que entraríamos, sobre os motivos que ele tem para correr, e foi uma surpresa muito agradável para mim ficar sabendo dessas coisas. Foi um papo inspirador sobre treinos, desafios e paixão pelas montanhas. Espero que curtam essa conversa com Brandon Vitor. Brandon Vitor, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Valeu, Natan. Todo mundo que tá participando aí, tá acompanhando. Valeu demais. Cara, tu mora na região do Caparaó, né? Um lugar aí que muitos dos ouvintes já foram para correr alguma prova e você pode chamar essas montanhas aí incríveis de casa. Como é que é a tua relação com essa região aí? Quais são os pontos altos de morar nesse lugar? Então, cara, pode-se dizer que é um privilégio, né? Ter aqui no quintal de casa o terceiro pico mais alto do Brasil, sendo o primeiro pico acessível mais alto do Brasil. Então, é realmente um privilégio para quem vive na montanha, né? A gente tem um quintal de treinos aí que é absurdo. A gente consegue fazer treinos dentro da trilha, com ascensão ao Pico da Bandeira, Pico do Cristal, todos acima de 2.000 metros de altitude. Então, realmente, posso me considerar privilegiado. Certeza. Cara, e tem uma prova por aí que foi inclusive, né, palco do primeiro Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha, né, ano passado, que é a Ultra Trail Caparaó. E eu sei que tu já tem um histórico aí com essa prova, eu queria ouvir de ti como é que é a tua relação com essa prova aí. Pois é, cara, para mim a prova mais linda que tem dentro do cenário, né, do Parque Nacional do Caparaó. Foi a primeira prova sediada dentro do Parque Nacional. Então eu acompanhei todo o desenvolvimento e construção dessa prova, sei como que foi trabalhoso para conseguir estar fazendo acontecer. Então, para a gente que participa, só de ter uma prova na região já é uma conquista muito grande. Ter como sede essa prova para o primeiro campeonato brasileiro em corrida de trilha e montanha, aí é um privilégio ainda maior. Poder estar recebendo aqui nesse cenário, no quintal de casa, os melhores atletas do país aí, com grandes nomes. Inclusive, a gente teve aí no Sul-Americano um enorme resultado com o Celinho, que conseguiu garantir a vaga de campeão brasileiro na Ultra Trail Caparaó e ainda buscar esse título aí sul-americano para a gente no ano de 2024. Então, a gente pode ver que a região, o cenário do Caparaó para corrida em trilha e montanha, ele, ele tem um desempenho muito grande, porque leva as pessoas e os atletas num nível acima do que a gente está acostumado a ver aqui no nosso país. Então, tá acompanhando o desenvolvimento dessa prova desde o início e saber como que foi difícil para poder chegar até onde a prova está hoje e fazer parte disso tudo é muito gratificante. E uma novidade sobre a Ultra Trail Caparaó é que divulgaram ontem também. A Ultra Trail Caparaó, no ano de 2025, ela vai estar sediando o primeiro campeonato mineiro de corridas em trilhas e montanhas. Então, esse ano nós já teremos também os campeões e campeãs estaduais, os campeões mineiros aí, para poder estar representando também o nosso estado. É um grande avanço também para o treino nacional.
Pô, que legal, cara. Eu nem tava sabendo disso aí. Tu sabe dizer pro pessoal que se interessou e pros mineiros que querem talvez ter a chance de competir lá, tu sabe dizer o que que eles precisam fazer, onde que precisa ir, talvez tem que se federar em algum lugar, como é que funciona para participar? Então, ainda não saiu o edital com as normas do que vai ser necessário para poder estar disputando o campeonato estadual. Mas até onde eu tenho conhecimento, tem que existir um time e já vai junto da liberação desse edital, já vai vir um acompanhamento para poder estar cadastrando os atletas mineiros que quiserem estar participando desse campeonato. Então, eu acho que é mais ficar ligado aí no Instagram da Federação Mineira de Atletismo, acompanhar pelo site as divulgações, porque vão sair os editais, e também no próprio Instagram da prova que vai estar sediando, que é a Caparaó Trail. Então é ficar ligado e sintonizado nesses canais aí que eles vão estar transmitindo todas as informações. Boa, boas dicas. E lembrando que não só para, né, se sagrar campeão estadual, mas isso também já ajuda a garantir vaga depois, né, em futuros campeonatos brasileiros, né, que podem levar a campeonatos sul-americanos, enfim. Então isso é o primeiro passo, né, que precisa ser dado aí dentro de uma esteira, né, se você quer conseguir uma vaga aí para depois representar a seleção brasileira, né, em competições internacionais. Então isso é importantíssimo aí. Obrigado aí pela lembrança aí de contribuir com isso aí. É importantíssimo e também eu vejo que é um grande avanço também para o esporte, porque é a oportunidade do atleta estar indo para o brasileiro representando o estado dele, coisas que a gente ainda não vê. Uhum. Então isso vai ser algo novo também, que automaticamente vai despertar também a possibilidade de outros estados estar sediando também os campeonatos. Então a gente começa a ver que isso vai levando, vamos pegar aí uma referência do futebol, os campeonatos regionais, estaduais, e aí depois vem Brasileirão, e aí vai, por aí vai. Então eu acho que é essa pirâmide, sabe? Essa escadinha, ela vai começar a existir no nosso esporte, eu acho que isso é muito importante, cara. É, legal, eu sei que lá no meu estado de origem, né, lá no Rio Grande do Sul, tem um campeonato gaúcho já que já é bem estabelecido, assim, né, que já funciona há anos, assim, e aí as provas, né, dentro do estado ali, elas, né, fazem parte do campeonato, algumas delas, assim, né, dentro de alguns circuitos também, então já é uma coisa que existe lá, mas realmente na maioria dos estados do Brasil isso não tem, né, então é legal que Minas tá começando com isso, né, e vai ter agora esse campeonato aí para celebrar isso. Sim, com certeza. E é legal, porque acaba também que a maioria dos atletas brasileiros hoje, eles não recebem apoio e aporte o suficiente para poder estar participando dos campeonatos, das provas, ainda mais agora os campeonatos oficiais. Então, isso acaba que o atleta tendo um apoio e um aporte do Estado, isso também facilita para ele para poder estar chegando, estar se preparando para poder alcançar o objetivo de, às vezes, ser um campeão. Então, isso eu acredito que já vai facilitar bastante essa trajetória aí. Com certeza, isso dá muita diferença, né? A gente vê os atletas, principalmente lá fora, né, que tem esse incentivo financeiro, né, que não precisa depender de outros trabalhos que acabam ocupando muito tempo e muita energia, né, dependendo do trabalho também. E a gente vê como que essa evolução, ela, né, tá diretamente relacionada com isso, né? E eu acho que dá pra gente fazer já segue bem para a minha próxima pergunta que eu queria te fazer, é que eu já vi aí no teu Instagram te acompanhando, tu dirigindo ônibus de viagem, aqueles ônibus gigantes, né, interestadual, trabalhando em empresa de limpeza de sofá, tu cria bastante conteúdo, né, no teu Instagram e ainda é atleta patrocinado, né, de uma marca gigante aí, né, como a The North Face. Cara, eu queria te perguntar quantas horas no dia você tem, cara, para conseguir dar conta de tanto trabalho assim. Cara, eu acho que 24 horas é pouco, tá? Tem que quase que dobrar a meta aí. Mas é isso, cara. Hoje, assim, eu tô vindo trabalhando nessa questão da rotina de administrar o tempo mesmo. É, vou entrar no gancho daqui a pouco do motorista rodoviário de ônibus aí, que é bem legal. Mas puxando para o tempo, eu acho que vale ressaltar essa questão de produzir conteúdo, que é uma coisa que demanda muito tempo. E a grande maioria das pessoas, elas não enxergam isso como um trabalho. Às vezes, para mim, pode ser um hobby, mas também acaba se tornando um trabalho por conta do tempo que a gente gasta para poder entregar o material.
E o mais legal disso tudo é que é possível entregar um resultado. Então, o que é esse resultado? É ver as pessoas se sentindo motivadas, as pessoas iniciando algo e pegando esse material, esse conteúdo que é publicado e levando como inspiração para poder estar praticando uma atividade, estar iniciando numa corrida ou alguma outra modalidade esportiva. Mas administrar o tempo para poder manter isso com constância, cara, realmente é muito difícil. Então, exige sim um planejamento, entender como que isso vai ser trabalhado com relação às marcas que realmente estão apoiando e precisam também dessa via de mão dupla, porque se eu recebo um material, se às vezes eu recebo para estar entregando também um material, demanda de uma preparação. Então, tudo isso também é muito planejado e estruturado. A questão da empresa de higienização de estofados e impermeabilização, eu desenvolvi e criei ela em 2019. Então, eu tenho colaboradores que trabalham comigo. A gente atende aqui na região 11 cidades, né? Num raio de 100 quilômetros. É tudo muito pequeno, as cidades são pequenas, mas a gente acabou se tornando referência na região. Então, acaba que a gente tem uma demanda muito grande por aqui. E a questão do motorista de ônibus, isso aí já vem de longas datas. A minha família, né, meu pai, ele é apaixonado por ônibus. Ele já foi motorista de ônibus de uma empresa e ele fazia linha e nem nascido eu era ainda. Então, é uma paixão que vem de berço mesmo assim. O sonho dele era ter um ônibus e montar uma empresa. Ele conseguiu fazer isso e no meio disso tudo surgiu essa paixão também. Sempre gostei de dirigir. Eu aprendi a dirigir com 14 anos, né? Então no interior também tem muito disso. E, cara, fiz muitas viagens assim. É um ônibus, igual você falou, imenso que eu cheguei a trabalhar. É um ônibus, não sei para quem conhece aí a galera, é um DD, que é um ônibus de 4 eixos, daqueles de 2 andares, com leito, semileito e capacidade aí de 50 passageiros. Então é uma responsabilidade imensa também. E, cara, é uma paixão. Às vezes, quando surge um tempinho, uma oportunidade, que alguma empresa dá uma oportunidade para poder fazer uma viagem, eu aproveito, vou e faço. É bem legal. Ah, entendi. Então, no momento, tu não tem um trabalho fixo com isso, assim, né? É mais algo esporádico, assim, que acaba acontecendo, então. No momento, assim, não dá para poder manter tudo porque realmente o tempo não permite. Sim. E eu, né, eu vi que tu produz bastante conteúdo no Instagram e realmente produz conteúdo, né? Não é só aquele tipo de conteúdo ali que você vê que você tá só filmando dia a dia, não, realmente é uma produção muito boa, assim, né, que tu faz, dá pra ver que tem mais gente até te ajudando, assim, né? Eu queria ouvir de ti, né, como que tem sido isso para ti na prática? Você comentou já desses objetivos, né, que é inspirar as pessoas, né, a estarem praticando mais atividade física, assim, mas eu queria saber de ti como que tem sido isso na prática para ti e quais são os teus objetivos mais práticos, assim, pensando, pô, eu quero trabalhar com isso lá na frente, eu quero usar essa plataforma, criar uma plataforma aqui para conseguir gerar algum impacto e viver disso de alguma forma depois. Conta pra gente aí mais ou menos como é que são os bastidores desse teu trabalho, né? Porque lembrando, né, igual tu falou, né, as pessoas acham às vezes que não é trabalho, assim, né, mas com certeza é uma coisa que demanda muito tempo de ti e faz sentido que você tenha algum retorno financeiro disso também, assim, né? Como que tu vê essa realidade aí, ou isso se tornando uma realidade para ti mais para frente? Olha, hoje eu vejo que é, é, já existe uma evolução muito grande, sabe? Porque eu comecei a produzir material lá em 2023. Quando eu comecei a trabalhar, tinha uma agência da região que me acompanhava, fazia todo o aporte de edição, de entrega de material, eu ia para as provas, a gente fazia cobertura junto, e a gente tinha um projeto em sociedade onde a gente desenvolvia esses materiais. Hoje já não existe mais essa sociedade. Então hoje eu sigo com as próprias pernas, digamos assim. É, já fiz alguns cursos de edição, busquei bastante conhecimento nessa área. Então todos os materiais que são entregues hoje, exceto o material fotográfico, todos os materiais eles são unicamente feitos por mim.
exceto quando às vezes eu vou para alguma competição, alguém grava alguma coisa relacionada e eu vou e solto um conteúdo daquele material e mesmo assim um collab com quem foi desenvolvido. Exceto isso, todos os materiais que são entregues somente pela orgânico também, pela minha própria plataforma, são produzidos e editados e totalmente feitos por mim. E o objetivo disso hoje no presente, é exatamente o que está acontecendo, que é conseguir estar trazendo mais pessoas e gerar esse movimento para que o esporte ele fique conhecido. Aqui na região, eu fui o primeiro atleta de corrida de montanha. Quando eu comecei em 2021, não existia nenhum outro atleta. Então, existe uma coisa que eu gosto de dizer que se chama o efeito manada. Então, eu comecei, outra pessoa veio através de mim, aí através dessa outra pessoa já vieram outras pessoas também. E isso vem acontecendo que o esporte ele vem se desenvolvendo. Hoje já existem outros grupos, vários grupos, inclusive, na região como um todo, que vai para a montanha e não tem um fim de semana que você não vá, que não vai encontrar com alguém treinando por lá. Então, esse é o real objetivo no presente, sabe? E através disso aí, a gente faz as conexões com as marcas, as empresas que se conectam com o mesmo objetivo também. Tanto é que hoje eu estou fazendo parte do time da The North Face, igual você havia mencionado aí antes, porque a gente compactua com os mesmos ideais. Então eu acho super importante isso também. Então, a longo prazo, é fazer com que isso desenvolva ainda mais e as oportunidades elas vão surgindo automaticamente. Então, é acompanhar a correnteza aí da maneira que as coisas forem acontecendo e criar novas oportunidades. Eu tenho hoje trancado um curso de fisioterapia que eu tenho o objetivo de retomar, então pode ser que essa seja uma oportunidade de estar ingressando aí na área esportiva relacionado à corrida, ao trail, a esse mundo aí do esporte outdoor. E a gente vê que isso tem dado resultado para ti, né? É legal porque eu até achei que tinha uma equipe maior contigo, né? Porque realmente é um conteúdo muito bom, né? Que tu tem feito. Mas é legal de saber que tu tá sozinho tocando isso e, pô, imagino que o trabalho deve ser muito maior, assim, né? E eu queria ouvir de ti, você comentou isso da North Face aí agora, né? Que eu imagino que é uma mudança recente, né? Eu vi que faz pouco tempo aí que tu tá fazendo parte desse time, né? De atletas dele. Como que tem sido isso para ti, assim, fazer parte, né? De uma grande marca, né, do nosso esporte, assim, quais têm sido aí os principais pontos positivos aí que tu tem visto nessa parceria? Então, cara, primeiramente eu acho que é com relação à performance, né? Nós que somos atletas de alto rendimento, além de entregar um conteúdo, porque muitas pessoas confundem isso também. Às vezes vê a gente ali na rede social e acha que somos apenas influenciadores que estão querendo levar as pessoas para a marca, mas na verdade não é. A The North Face ela tem uma linha de produtos de alto rendimento surreal e que eu me identifiquei muito bem. Então eu acho que essa coisa de se identificar realmente com a marca, eu acho que isso faz total diferença. E fora o suporte, a marca ela é tão bem estruturada que não tem erro, cara. O negócio é assim, é completamente alinhado, sabe? As expectativas elas são alinhadas, tanto do que o atleta espera com a marca, quanto do que a marca espera do atleta também. Então, a primeiro momento, eu estou curtindo muito. Já fiz a Cambotas esse ano, representando a marca. Tudo que eu precisei assim de imediato para poder estar tendo o aporte ali para estar participando da competição, eu tive. E automaticamente as pessoas elas já associam realmente, criou uma identidade com a marca muito rápido. E isso eu acho muito interessante também. E a questão da troca. Quando existe uma conexão, é diferente de tudo, cara. A conversa ela é leve. Então hoje eu posso entrar em contato dentro do horário comercial com o pessoal do marketing, com o pessoal do e-commerce e falar assim, ó, tá acontecendo tal situação, vamos desenvolver isso, tal, e a gente consegue entregar isso e ter essa conexão. Eu acho que isso faz total diferença quando tem uma conexão com a marca. Fora o time também, né? Que a gente ainda vai acabar conhecendo todo mundo ali, a galera toda ainda, que eu ainda não conheço todas,
mas já deu para ver aí que tem uma galera pesada no time, então ter um time de alto rendimento numa marca dessa também acho que faz total diferença, acho que agrega muito também para uma troca de experiências, né? Eu fico animado, assim, pelo futuro, né, os próximos anos aqui no Brasil, porque a gente tem visto, né, que algumas marcas têm feito isso, né, de criar times, assim, pelo menos, né, eu consigo pensar na Salomon, né, que faz isso, a ASICS, né, tem alguns atletas também, a Nike, acho que não muito, assim, e aí a North Face, né, montando esse time mais de peso mesmo, acho que isso é muito legal, assim, e daqui a uns 5 anos, assim, vai ser interessante se cada marca, né, a Hoka, a Adidas já tem vários outros países, né, aqui no Brasil que não tem ainda um time do T-Rex mesmo, né, mas ia ser legal também se tivesse, para a gente poder, né, ver, pô, põe esses times aí todos numa competição para ver como é que fica, acho que isso é interessante, assim, agrega muito, né, tanto para o esporte crescer como para as pessoas que estão, né, também no esporte terem mais educação e entretenimento também, né? Eu acho que isso agrega demais, né? É legal de saber que a North Face está fazendo esse movimento aí também. É, a gente acompanha, não sei se você acompanha a Golden Trail Series, que, tipo assim, é isso, é a disputa dos times e ali os atletas estão realmente representando os times das marcas. Eu acho que isso seria, inclusive, até uma coisa muito legal para acontecer no nosso país aí, se tivesse algo relacionado, um campeonato assim, acho que seria bem legal também. A gente vê aí igual tem a WTR, que é o evento oficial da The North Face aqui no Brasil. Então, eu acho que às vezes pode ser uma ideia bem bacana, às vezes, de estar inserindo também algo relacionado assim dos atletas que são da WTE e tá representando a marca. Eu acho bem bacana. Cara, eu queria voltar um pouco aí no tempo e te perguntar como é que foi o teu início na corrida de montanha. Você comentou que foi o primeiro, né, dessa região aí. Da onde que tu ouviu falar de corrida de montanha ou simplesmente decidiu sair correndo pelas montanhas, que eu acho que não deve ser uma coisa muito difícil de achar aí, né, na tua vizinhança, assim, mas como que foi o teu começo aí na corrida de montanha? Então, cara, aqui a gente sempre via falar da galera, vou subir o Pico da Bandeira. Mas é a galera que sempre foi assim, no trekking, foi na caminhada, bem de boa. E nunca imaginei uma pessoa subir o Pico da Bandeira correndo, nunca passou pela minha cabeça. 2000 e 2020, eu comecei a pedalar no mountain bike. E aí eu vi que eu tinha desempenho para poder estar participando de algumas competições. Primeira competição regional que teve, um amigo me inscreveu e falou assim, ó, vai ter um pedalzinho, a gente vai lá e vai participar, mas não falou que era uma competição. Na hora que chegou lá, eu fiquei sabendo que era e fui para competir no XCO. E aí eu fui campeão na minha primeira competição. Cara, Aí, cara, eu falei assim, aí eu comecei a treinar, o objetivo daquilo ali foi quando eu conheci o meu treinador, que é o Klaus, e aí ele falou assim, cara, vamos encontrar, a gente trocou ideia, e aí tava tendo um training camp no Caparaó, junto com os atletas de Belo Horizonte. Aí ele falou assim, ó, você corre? Eu falei assim, não corro não. Ele falou assim, faz o seguinte então, vai lá pra Caparaó, leva um tênis levinho, uma roupa leve, vai pra lá participar com a gente, pra você conhecer a galera e tal, a gente interagir, e depois a gente conversa mais sobre isso. Aí eu fui. E aí tinha um desafio de subir um percurso de 6,8 km com 690 de ganho. Aí eu fui com a galera do intermediário, não era uma disputa, mas eu cheguei lá primeiro que todo mundo. E nunca tinha corrido. Com tênis de asfalto, e de jeito que eu podia ir, eu fui. Aí ele falou assim, cara, tem um negócio diferente aí, você tem um negócio diferente, vamos trabalhar nisso aí. Aí 2021, quando retomou as provas, eu fiz o circuito externo, disputando o Cross do Athlon. Aí fiz todas as etapas e fechei o circuito anual, sendo o vice-líder no ranking também. cara, Então isso foi bem interessante também. Só que aí eu me identifiquei mais nas transições, aonde eu fazia da bike para corrida, eu vi que eu estava me desempenhando melhor na corrida. E aí foi quando, em 2022, eu iniciei na disputa do quilômetro vertical do circuito Skyrunning e fechei o circuito Skyrunning sendo vice-líder também do ranking, na disputa aí com André Mapa, Sandro Arcanjo. Então o negócio foi, você já dá para imaginar como que foi.
E foi muito legal, cara, porque dali pra cá eu falei assim, eu vou dedicar só ao trail agora. E aí foram várias coisas acontecendo e estamos aí hoje, ó. Aqui no... Tem algumas coisas aqui que representam bastante pra mim, algumas provas são conquistas, mas os troféus eles representam toda a trajetória, sabe? Toda a construção, o desenvolvimento para poder conseguir chegar numa prova e entregar um rendimento. É às vezes muito melhor do que o esperado às vezes. Então eu acho que isso aí é um pouco dessa história aí de como que tudo começou e ainda é só o começo também, porque 2021 foi logo ali. Eu queria entender melhor, Brandon, o que que tu acha ou a que tu correlaciona esses resultados que tu teve, né, esses bons resultados desde o início, assim. Tu acha que tu realmente tem uma genética que favorece as corridas ou tu praticou outros esportes durante a infância, adolescência que talvez te prepararam, te deram uma capacidade aeróbica boa ou realmente tu, né, sei lá, fazia treino de força na musculação, aí já tinha uma força melhor nas pernas, né, já de um tempo, ou alguma coisa totalmente diferente, assim, tu para pensar nisso, assim, aqui que tu correlaciona, assim, esses, porque são resultados expressivos, né, bem diferente da maioria, né, me incluindo aqui na maioria, né, pô, quando a gente começa no esporte é difícil, a gente pena até começar a ter algum destaque ali, assim, né, aqui que tu correlaciona aí esses resultados bons que tu teve no início. Então, cara, eu tô até rindo aqui, porque eu acho que isso faz total sentido. Que eu acho que o esporte que eu praticava era correr da minha mãe. Quando ela falava, pô, é que senão eu vou te pegar. Então, tipo assim, é o esporte que eu fazia pra não apanhar. Penso lá, a mãe brava. Pô. Mas, cara, a infância eu sempre brinquei muito na rua, assim. E, cara, acho que na adolescência eu fiz downhill, né, de bike. Mas nunca me dediquei exclusivamente para isso. Então, pode ser que às vezes sim tenha alguma relação fisiologicamente. Já tem algumas comprovações que sim, que existe algo diferente aí no metabolismo. Então, pode ser que tenha alguma relação, mas eu tô com 30 anos agora, né? Então ainda tem algumas coisas para poder mudar ainda. É, E eu tô em busca disso, da evolução. Então, é difícil até de falar, cara. Eu acho meio complexo, assim, de falar como que, se tem algum impacto realmente, o que que foi, mas eu vejo que durante esse período que eu realmente tô dedicado à corrida, os resultados, não de colocações em provas, sabe? O resultado de premiação, mas o resultado pessoal, ele foi muito grande, cara. Tive uma evolução muito grande num pequeno espaço de tempo. Às vezes a gente não vê atletas dedicando aí 10 anos e não tem uma evolução igual eu tive nesse curto período, assim. Então eu acho que realmente existe alguma coisa diferente. Vamos descobrir. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site.
Quando tu entrou aí na nossa ligação, agora tu comentou que tinha recém-chegado, né, do treino de hoje, que fez uns intervalos aí, 400 metros. Conta pra gente aí como é que é a tua rotina de treinos hoje em dia, dá um panorama de como que é mais ou menos uma semana de treinamento tua hoje em dia. Quanto que tu faz no asfalto, quanto que tu faz na montanha, chega a fazer na pista também, como é que é mais ou menos os teus tipos de treinos aí que tu tem feito hoje em dia? Eu tô em período de base agora, ainda não entrei no primeiro ciclo. Eu tô mudando um pouco as distâncias, né? Até então eu tinha feito provas de até 35 quilômetros, mas sempre com objetivo nas provas aí entre 21 e 28 quilômetros. E agora eu tô subindo um pouco mais, já pode ver que eu fiz a Cambotas esse ano aí com 45 quilômetros. Então o volume ele sobe muito nos treinos. Atualmente estou entregando uma média aí de 80 quilômetros semanais, intercalando treinos em rua, em pista também. Geralmente os treinos intervalados eu faço em pista. Aqui a gente tem uma pista de 400 metros, que ela é de saibro, então é uma pista muito legal para a modalidade que a gente pratica. E fora isso, os treinos de uphill também, os longos aos finais de semana. E eu tenho treinos também que são bisséries. Eu faço treinos pela manhã, rotina normal durante o dia, e à tarde uma outra série de treino também de corrida. Além dos treinos de fortalecimento e treino de recuperação com a fisioterapia. Então são muitos treinos, bastante dedicação mesmo. Recentemente agora eu iniciei uma nova parceria com uma nutricionista, que é a Glaucia Lipel, de São Paulo. Então ela agora vai estar fazendo todo o meu suporte aí nutricional. Iniciei essa semana agora o planejamento. Já venho tendo um suporte também da MAD, que é uma linha de suplementos de pré e intratreinos, e também uma linha de snacks proteicos de recuperação, produtos para recuperação como como ômega, e assim vai. Então, eu acho que essa parte também nutricional, de alimentação, adaptar isso à rotina também faz total diferença para a gente que busca esse desempenho, né? De todas essas coisas aí que tu trouxe aí agora, são bastante, né, coisas. Tem alguma delas, algum elemento aí do teu treinamento que tu não abriria mão de jeito nenhum, assim? Eu sei que, né, é difícil da gente pensar em uma coisa que é muito importante, assim, mas pode ser algum treino específico, algum treino de força, uma técnica de recuperação, alguma coisa aí que tu considera importante demais para tua vida de atleta? Existe sim. É... Uma coisa que eu não abriria mão jamais é dos treinos que têm relação com a minha qualidade mental. Vamos supor, quais são os treinos que eu uso para fortalecer a minha mentalidade? São os treinos longos, onde eu vou ter um maior tempo de exposição, utilizando uma zona de frequência mais baixa e também aproveitando para poder encaixar ali uma mecânica melhor da corrida, poder entender melhor como que o meu corpo está respondendo à recuperação dos treinos que foram de intensidade. Geralmente esses treinos longos, eu faço ele aos domingos agora, atualmente. Então é onde eu aproveito ali para poder olhar no entorno, entender a trilha, ver a natureza, me conectar com o externo, sabe? E esses treinos são os treinos em que eu gosto de fazer sozinho, porque eu gosto de olhar realmente para dentro de mim mesmo e entender o que o Brandon tem a dizer para ele mesmo, sabe? O Brandon atleta, o Brandon homem, o Brandon empreendedor, o Brandon família. E eu acho que esse isso é uma coisa que eu não abriria mão jamais. Mesmo que eu tiver que entregar um treino absurdo, eu vou ter que tirar um tempo para poder fazer isso, sabe? É me reconectar, é buscar entender que, além do alto rendimento, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso, sabe? E é algo que vai muito além do pensamento, assim, da lógica. Mas é só quem vive realmente que vai entender, cara. Pô, muito legal. Eu gostei muito dessa tua resposta aí, porque realmente é uma coisa que às vezes a gente não para pensar, né, em quais são aquelas coisas que podem nos tirar do jogo,
Isso é uma coisa que eu gosto de ficar fazendo essa reflexão, assim, né? Tem algumas decisões que a gente que a gente pode tomar na nossa vida, ou seja, no nosso treinamento, né? Se a gente está falando de corrida, algumas decisões elas têm um nível de importância e outras elas têm um nível muito diferente que às vezes pode nos tirar do jogo, às vezes nos aproximar de uma lesão ou nos impossibilitar da gente continuar correndo por outros motivos, assim, né? E eu acho que essa questão da saúde mental, de como que a gente está se sentindo, assim, é muito importante, assim, né? Então, se a gente não coloca isso, se a gente não dá a prioridade que aquilo deveria ter, aquilo ali é uma das coisas que a gente pode entrar num burnout daqui a pouco, ou entrar numa fase mais depressiva, alguma coisa assim que vai tirar a gente totalmente do nosso jogo e atrapalhar, né, claro, a nossa vida como um todo, mas atrapalhar também a nossa vida como atleta, assim, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fica ali só nos preocupando com aquelas coisas minúsculas, aquelas minúcias ali do dia a dia, do treinamento, sem pensar no que está acontecendo ao redor, assim, né? E aquela visão mais global, assim, né? Então, acho que essa tua resposta aí é muito legal. Acho que isso faz total sentido e às vezes a gente não para pensar nisso, né? E eu gosto de correr escutando podcast, né? E talvez o pessoal que está ouvindo agora também pode ser que estão correndo, ouvindo, né, podcast. Eu tenho essa prática de fazer isso, mas eu gosto também, cara, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, de sair sem nada, tipo, sair só com o relógio e deu, e, tipo, não escutar nada, não levar nem celular, assim, para fazer bem isso que tu falou, tipo, escutar o que o meu corpo tá querendo me falar, o que minha mente tá querendo me falar, dar espaço para as outras, pro, né, Natan empreendedor, Natan podcaster, enfim, e aí deixar a mente o mais vazio possível, assim, né? Então acho que isso é muito importante mesmo e é algo que a gente pode equilibrar, né? Não precisa ser nenhum nem outro, sempre saio escutando alguma coisa. Não, tipo, cara, às vezes, beleza, escuta alguma coisa ali, se tá querendo aprender uma coisa diferente, mas às vezes é importante também, né, ter esses momentos aí que a gente deixa tudo em silêncio, de preferência nas trilhas, né, nas montanhas, que aí não tem aquela barulheira de carro também, e conseguir só deixar o silêncio, né, falar mais alto, assim, né? É exatamente sobre isso, cara. É, essa conexão, ela é demais. Eu tenho uma conexão muito grande com o Caparaó, sabe? É, já fazem 4 anos que eu subo o Pico da Bandeira toda a data do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9 de novembro. Eu só não vou se o parque estiver fechado, se for de ir para manutenção. Mas eu tenho o hábito de subir, então eu subo refletindo, chego lá no pico, eu faço a minha prece, faço meu agradecimento, seja a Deus, seja ao universo, seja a tudo de maravilhoso que existe e por todas as coisas que aconteceram. Eu acho que é o fim de um ciclo e o início de outro, mas que a gente tem que demonstrar, acima de tudo, gratidão por tudo que já aconteceu. Então eu tenho uma conexão muito grande com aquele lugar ali. E já tive muitas experiências assim, até mesmo espirituais, sabe? Internamente, coisas que aconteceram comigo, de conexões com o externo, que me fizeram ver que assim, algo maior existe e ele está muito próximo da gente de uma maneira que a gente precisa esvaziar a mente realmente para poder ouvir a voz de algo, desse algo maior no silêncio. É algo estranho de se falar, mas realmente é só quem já passou por isso que vai entender o que eu estou dizendo. E faz total sentido isso para mim. E é isso que eu não abro mão jamais. Então, vamos supor, eu tenho que entregar um treino X amanhã, mas eu tô vendo que não é isso que eu preciso. Ó, treinador, eu preciso de outra coisa hoje, eu preciso disso, disso, disso. Tem que rolar. Uhum. Não, beleza. Dá seu jeito aí, vai lá e faz. Raramente isso acontece porque hoje eu já identifico quando que eu preciso disso. É, para não chegar num ponto aonde eu vou ter a necessidade extrema de buscar isso. Então eu busco hoje de forma periódica. Então eu consigo encaixar os meus treinos e fazer isso acontecer. Então por isso que é uma coisa que eu realmente não abro mão. Cara, isso é muito legal. Eu sinto muito forte isso também, essa conexão, não com o Caparaó, né, que é o teu caso, mas
eu sinto muito aqui. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? E aqui a gente tem Mata Atlântica para todos os lados, assim, né? E eu sinto muito essa conexão, assim, também quando eu tô ou dentro ou olhando para aquela imensidão verde, assim, e diversa que é a Mata Atlântica, assim, né? Porque isso eu sinto que também me aproxima de Deus, me aproxima, né, dessa criação, assim, que é um negócio tão diverso e com tons, vários tons diferentes de verde, com tanta vida diferente, assim. Então, eu tenho também essas experiências, né, que tu citou também, cara, quando eu tô aqui correndo pela Mata Atlântica. Hoje eu bati num pico correndo, que é a Pedra do Telégrafo, e fica perto aqui de casa. E, cara, pô, tu tá ali no meio da Mata Atlântica, é tanto tipo diferente de árvore, de bichinho, de sagui, de pássaro. E aí aqui a gente tem, né, tem esse presente de ter o mar também na frente, né? E aí fica esse contraste do verde com o azul. É um negócio que realmente fala com a gente, se a gente deixa isso falar, assim, né? Então essas experiências aí, para mim, vão muito além realmente da adaptação fisiológica que eu tô fazendo naquele momento, mas realmente uma conexão que me leva, né, para mais perto do que eu tenho, do que, né, eu acredito que Deus é, né, e da criação que ele tem, que ele nos mostra, assim, né? Então é muito legal isso que tu trouxe, porque eu tenho uma visão muito parecida também quando eu tô correndo, assim, é muito além só da corrida e da transformação que tá gerando no nosso corpo e nos nossos músculos, assim, né? Acho que é uma conexão realmente que vai na alma, assim, né? Na nossa alma, um negócio mais É profundo. exatamente isso. É aquele treino é tipo assim, esse treino eu não posso parar, mas é impossível não parar. Em algum momento você vai ter que parar e se desligar. Se desligar e só conectar com aquilo ali, com aquele momento, cara. É exatamente sobre isso. E eu queria talvez sair desses momentos, né, tranquilos e momentos de talvez uma alegria, uma paz, e te perguntar para o extremo oposto disso, né? Pensar em alguns momentos aí que tu talvez passou por momentos de baixa em uma prova, ou pode ser às vezes até um contratempo na tua jornada de corrida de montanha. Tu consegue pensar em algum momento que tu passou, assim, alguma lesão, alguma adversidade, um momento difícil de prova, né, que apareceu no teu caminho, e talvez o que tu conseguiu aprender com essa experiência, e Então, o tem alguma coisa privilégio que que eu tenho vem à também mente? é que ao longo desse tempo todo eu não tive nenhuma lesão. Nada me privou da corrida, sabe? Então, eu não sei nem como que é a experiência de ter que pausar a corrida para recuperar de uma lesão. Então, é algo até difícil para eu poder estar falando. Mas já tive algumas experiências assim de às vezes na prova passar mal, inclusive na Indomit do ano passado, eu fui para a disputa dos 21 quilômetros e aí eu me senti mal, tem até um vídeo no meu Instagram que eu produzi conteúdo em cima disso aí também, estava gravando a prova e estava muito bem colocado. É uma coisa que eu faço também, eu corro disputando, gravo conteúdo ainda na prova e nesse dia eu passei mal, cara. Eu tive uma dor lateral, assim, galera costuma falar dor de facão. E junto disso veio vômito e diarreia. E aí, assim, eu tive que realmente que parar a prova, respirar, recuperar e aí ter apoio de outros atletas também me ajudando ali naquele momento ali que realmente eu estava sentindo muita dor. E é uma coisa muito diferente também do trail, diferente para outras modalidades esportivas. Vou colocar aqui como comparativo a corrida de rua, que não tem essa ajuda, né? A maioria das vezes a gente não vê as pessoas se ajudando. E no trail, não, o cara que tá ali disputando com você, tá competindo, o cara para e te ajuda. E isso é uma coisa que eu acho muito, muito massa no nosso esporte também. E aí aconteceu isso nessa prova aí, mas eu tenho uma mentalidade muito forte com relação a isso, cara, que é o seguinte: para eu desistir ou parar de uma prova, é só realmente se eu não estiver conseguindo nem andar mesmo. Então, o que que eu fiz? Eu me recuperei, fiz o que eu tinha que fazer naquele momento e fui lá e concluí a minha prova. Não foi o meu melhor resultado, mas eu consegui concluir a prova. Lógico, entendendo que eu não ia, eu não ia desmaiar, eu não ia ficar debilitado a ponto de precisar de socorro, poder ir ali e me tirar da prova, sabe? Não ia precisar de um resgate. Eu acho que a gente tem que ter essa convicção também de entender os limites.
mas dentro do meu limite eu fui lá e consegui concluir a prova. Eu acho que a maior dificuldade às vezes é isso, sabe? E conseguir encontrar isso, entender isso durante uma prova também. Porque a gente tem diversos picos, né? A gente vai ter altos e baixos. E numa prova, se a gente não consegue controlar muito isso, pode ser que às vezes aconteça uma situação igual aconteceu comigo. Às vezes por conta de não conseguir encaixar uma respiração e aí desenvolveu isso e aí junto disso, junto com uma suplementação que não foi legal, vieram outras coisas. Mas aí é experiência também, né? Cara, e ficando nessa linha, assim, o que que tu acha que quanto por cento do trail e da corrida ali, mais especificamente numa prova, é um esforço que tu tem que fazer físico e o quanto por cento daquilo é um esforço mental, assim, para ti? O que que é o mais importante, ou colocando numa balança ali, o que que tu acha que pesa mais, assim, é aquele esforço mental de estar subscrevendo a tua mente ali, não deixando ela te dominar, né, e mandando parar, ou é mais um esforço mesmo físico que, né, que tem a ver com todo o treinamento e a preparação que tu fez? Tu conseguiria colocar numa balança isso aí e me dizer o Eu acho que isso que depende pesa muito mais? do objetivo da prova. De como é a prova, das pessoas que estão ali disputando a prova com você e do que você realmente espera conquistar na prova. Vamos supor, se eu espero ser campeão na prova, é, eu acho que o equilíbrio disso aí realmente é 50-50. Porque o físico você vai estar exigindo o máximo dele. Vamos supor uma prova de 25 quilômetros, que não é uma prova longa. Às vezes uma prova acima disso pode ser que o mental ele vai mandar mais. Não sei também. Mas uma prova de 25 quilômetros, se você está indo para poder disputar, para ser campeão dessa prova, 50-50. Porque vai estar exigindo o máximo do físico o tempo todo numa prova de 25 quilômetros. Tem como criar estratégias dependendo de como que for o mapa altimétrico ali da prova, porque isso também tem total relevância, mas o mental também. Porque se o cara tá na sua frente e você tá vendo ele ainda, você tem que estar com o mental muito equilibrado ali para poder, tipo assim, não deixar ele escapar. Ou se ele escapar, você tem que estar controlando muito também para não quebrar, tentando pegar esse cara de volta. E se ele tá atrás de você, é mais ainda. Por quê? Você não pode apertar demais, porque se ele tiver com mais energia, ele vai te pegar em algum momento. Ou se você não apertar tanto, o cara vai te pegar. E aí depois, se ele apertar também, você às vezes não vai ter gás para acompanhar. Então, é o equilíbrio. É conseguir controlar as duas coisas. Para mim, é isso. Agora, uma prova de exemplo, igual o Cambotas, foi uma prova de 45 quilômetros, mas que não foi a distância que contou. O que contou mais para mim foi o período de exposição, onde eu fiquei quase 6 horas durante uma prova. Então ali o mental ele contou muito mais do que o físico para mim. Meu físico ele estava preparado para poder fazer até 10 horas de prova, mas no meu mental realmente eu tive que trabalhar mais para conseguir entregar um resultado que eu realmente esperava na prova. Foi a minha primeira experiência, então eu precisava entender como que ia ser isso, sem me esforçar tanto fisicamente. Poderia ter entregado um tempo muito melhor, mas eu entreguei dentro do meu objetivo, que era 6 horas para entregar uma prova relativamente tranquila. Então eu consegui equilibrar aquilo ali. Eu acho que é isso. E eu tenho curiosidade de ouvir de ti sobre uma prova que tu teve um resultado muito bom, né? O melhor daquele dia, que tu foi campeão nos 12 quilômetros da Indomit, Pedra do Baú, né? Em 2023. E, cara, eu não consigo nem imaginar o nível de sofrimento que é uma prova de 12 quilômetros, né? Coração lá na garganta o tempo inteiro. Mas eu queria ouvir de ti, né? Que foi campeão dessa prova. Então, com certeza, tu conseguiu colocar uma estratégia ali de estar fazendo força o tempo inteiro, mas não deixando, né, o motor esquentar demais, assim, né? Conta pra gente aí como é que foi. Foram os anos em que os meus objetivos eram as provas curtas, né? Provas de até 15 quilômetros aí. Eu tava, tipo assim, despontando praticamente todas que eu participava. Então, participar em 2022 e ser o vice-campeão
foi legal, foi bem bacana, porque foi o meu primeiro ano na Indomit, e assim, o primeiro ano com muita lama, era lama no meio da canela. Então, já era uma experiência completamente diferente. Tá entrando num cenário daquele, com atletas de um nível altíssimo, inclusive na época, quem foi campeão é um atleta de triatlon, que é o Fernando Told. Então, assim, o cara é aqui, o nível do cara é profissional. Falei, pô, tô disputando com um cara desse. O cara tava lá representando uma marca, ganhou, foi campeão. Eu cheguei 1 minuto atrás dele, tá legal demais. No meu primeiro ano disputando. E aí, 2023, eu já fui para Indomit com o objetivo realmente de ser campeão dos 12 quilômetros. Saí de casa com essa mentalidade. Inclusive, no vídeo de cobertura dessa prova, tem no YouTube. E aí eu falo, saindo aqui de Perangola, eu falo assim, ó, eu tô indo para lá e dessa vez é para ganhar. Então eu acho que essa convicção ela conta muito também pro atleta, sabe? Acreditar, eu acho que faz total diferença. E aí quando eu cheguei lá, não diferente de 2022, às vezes um pouco diferente que 2022 era barra até no meio da canela, 2023 era barra até no joelho, né? Choveu a semana inteira lá em São Bento do Sapucaí. Então, assim, eu treinei muito no barro, cara. Treinei muito, muito, fiz muitos treinos específicos e eu desenvolvi uma técnica própria e pessoal ali para esse tipo de terreno, para essa condição. Então, eu fiquei muito bom nisso. Eu falei, cara, eu vou para ganhar. E aí realmente aconteceu. E aí foi uma disputa muito doida, porque eu não tinha outros atletas lá que também tinham ido para ganhar. Inclusive o Bob, que é um cara assim que eu admiro muito, um cara que é fortíssimo. A disputa foi com ele. Então, realmente assim, foi muito legal conseguir chegar lá, cruzar a linha de chegada, ter aquela galera toda, pegar tipo assim a faixa e o Gustavo já vir com espumante na mão, estourar aquele espumante assim, cara, foi surreal aquela energia daquele momento ali, foi realmente algo que eu mentalizei, esperei viver aquele momento e aquilo aconteceu. Isso nunca tinha acontecido. E foi uma sensação realmente única, aquilo ali que não tem como descrever de outra maneira a não ser contando. E para quem realmente quiser ver, pode acessar o canal do YouTube aí, que é Atleta Brendo, que vai entender realmente do que eu tô falando. Pô, legal, teu canal é muito bom, cara. Tem muito conteúdo legal lá mesmo pro pessoal aí que quiser consumir um conteúdo bacana e bem feito sobre trail, eu recomendo mesmo. E eu acho que ainda falando sobre esses resultados aí, né, bons que tu teve, se a gente voltar um pouquinho antes ali para os primeiros anos, né, que tu estava aí disputando as provas de trail, né, tu comentou já antes aqui na nossa conversa que tu correu o circuito, né, de skyrunning e acabou ficando na vice-liderança, né, do circuito, né, contando o ano todo ali. E estava disputando ali com o André Mapa, com o Arcanjo, que são gigantes aí, né, do nosso esporte, assim. Como que foi para ti correr esse circuito aí e como que foram aí essas brigas aí com esses monstros aí? Então, cara, foi uma experiência muito legal, porque o meu objetivo para aquele ano de evolução era evoluir nas subidas. Então, o quilômetro vertical para mim era disputa realmente para mim poder fazer um teste de como estava sendo o meu desempenho para esses treinos objetivos, né? Então, eu consegui entregar ótimos resultados ali. Já teve vezes de disputar ali lado a lado com o André Mapa, com o Sandro Arcanjo. Teve vezes do Sandro Arcanjo me passar num final de uma competição assim. E, tipo assim, eu não consegui pegar mais. O cara muito técnico. E são atletas, assim, que eu admiro muito até hoje. A gente criou uma conexão, uma proximidade muito grande, assim, que é ele, o André Mapa também. E são referências para mim. Eu acho isso muito legal, porque a gente disputa, mas os caras eles são referências. Então, teve vezes da gente de uma disputa lá no Mestre Álvaro que eu e o André Mapa a gente encerrou a prova e depois a gente sobe, né, o pico e depois a gente tem que descer de boa.
Aí eu e o André falou assim, vamos descer nós dois juntos, vamos descer treinando. A gente desceu, ficou perdido ainda no meio da trilha, e aí já tava no horário da premiação, e a gente tava perdido na trilha ainda, não tinha nem chegado pra premiação ainda, cara. E a premiação já tava rolando lá. A gente chegou em cima da hora, a galera já chamando o nosso nome. Aí falou, não, vamos subir lá e pegar a premiação. E foi assim, uma resenha muito doida. Foi a primeira vez também que eu fui pro Sul, né? Fui para disputar lá em Jaraguá do Sul. É, o quilômetro vertical também. Lá eu tive algumas complicações também. Fiquei na sétima colocação lá. E foi assim, o meu resultado o pior resultado que eu tive na disputa aí do circuito. Mas foi uma experiência muito legal de correr num lugar diferente, assim, igual eu Sul, que é completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. E no dia seguinte eu corri os 13 quilômetros lá, consegui ser o vice-campeão dos 13, então assim, deu para curtir bastante a prova, o lugar foi bem legal. O circuito ele é bem legal, tem umas provas assim, o cenário de provas ele é bem legal, sabe? Eu consigo ver o Forno Grande, por exemplo, que é Capixaba também, que é muito bonito o lugar. Então, assim, o circuito ele tem realmente uns lugares bem legais que vale a pena estar conhecendo. Sendo dentro ou fora do circuito, vale a pena a galera buscar, pesquisar e conhecer esses lugares. E, cara, pra gente ir chegando aí nas nossas perguntas finais, Breno, compartilha com a gente aí algum erro que tu já cometeu na tua jornada, na tua história de corredor e o que que tu aprendeu com esse erro. Pode ser algum erro de execução, de estratégia de prova, de uma maneira de treinar, enfim, algum erro e que lição que tu aprendeu com ele. Cara, eu acredito que tenha sido não seguir o planejamento de treinos. Às vezes a gente tem uma rotina que é realmente difícil de encaixar o planejamento de treinos. Mas para quem realmente busca alto rendimento, eu acho que um grande erro é não seguir esse planejamento, sabe? Se existe um plano, existe uma planilha, se você tem que seguir um protocolo de alimentação, um protocolo de sono, um protocolo de treinamentos específicos para corrida, para treinos de força, eu acho que o maior erro é sair fora disso, sabe? Porque é um tempo perdido que ele não volta mais. Se você perdeu essa linha, já era. Não tem como recuperar mais. Porque o dia passou. Aquele dia ele já era. Não tem como você voltar no ontem para fazer o que tinha que ter sido feito lá. Tem como você fazer hoje. Então eu acho que o maior erro é não fazer o que realmente precisa ser feito. E eu já errei muito. Então, hoje eu tenho disciplina, tenho foco e tenho objetivo. Eu acho que vale firmar nisso aí, construir isso, entender que é um, é um, tem que ter um planejamento, é uma escadinha, não tem como você desenvolver isso de hoje para amanhã. E realmente tem que ser assim, igual mineirinho mesmo, igual nós somos, e comendo pelas beiradas até adaptar e fazer com que isso se torne um estilo de vida. Mas até chegar nisso aí, cara, vai errar muito. E é o tipo de erro que se eu tivesse entendido antes, eu não erraria mais. Assim como eu não vou errar, sabe? Acho que é isso. E compartilha com a gente aí uma lembrança boa que tu tem correndo pelas montanhas aí. Pode ser em uma prova que você olha para trás, né, com alegria, ou algum treino, alguma travessia que você já fez, uma corrida solta, aleatória, sem objetivo aí. Tem alguma lembrança boa que tu tem correndo pelas montanhas aí? Eu acho que essas lembranças, todos esses treinos de conexão que eu havia mencionado antes, fazem com que eu tenha lembranças boas. Sejam com uma conexão, por mais simples que ela seja. Eu fiz um treino sábado, no último sábado, em que no meio da estrada, era uma estrada reta, tinha uma única folha seca, quase seca, ela estava pendurada por um fio de uma teia de aranha no meio da estrada, onde, tipo assim,
qualquer coisa poderia ter derrubado ela, poderia ter feito ela cair no chão, ser pisoteada, às vezes tomar um rumo completamente diferente. Mas tinha uma coisa sustentando ela, sabe? Era um único fio que estava sustentando aquela única folha. E aquela folha, ela era pesada para aquele fio que estava sustentando ela. Era um único fio de teia de aranha. Mas esse fio, ele foi resistente o suficiente para poder suportar o peso daquela folha. Então, uma coisa que é única suportou um peso de algo que às vezes poderia ter tomado um rumo diferente. Então eu acho assim, no simples, sempre vai existir uma mensagem e sempre vai existir um propósito. Então, essas coisas é o que me traz boas lembranças, sabe? Sempre que eu vou para as trilhas, eu tenho uma conexão assim gigantesca com os animais, principalmente com cachorro. Se você pegar todos os meus vídeos no Instagram onde eu estou fazendo esses treinos, vai aparecer um cachorro nos meus vídeos, porque eu faço questão de gravar, porque sempre tem. E eles não vêm me atacando. Eles sempre vêm para poder brincar, para poder viver aquele momento ali junto e passar alguma mensagem. Mas aí eu acho que vai do discernimento, da sabedoria, de entender aquele momento ali, qual realmente é essa mensagem. Então, para mim, as melhores lembranças da montanha, da trilha, dos treinos, das conexões, realmente são essas, sabe? De encontrar uma mensagem no simples. Eu acho que para mim isso aí é algo que assim, desperta algo muito maior para o meu interior, assim, sabe? Para minha espiritualidade. Muito legal, cara. E quem que é uma pessoa, Breno, que tu admira no nosso esporte aqui no Brasil? E por que que tu admira essa pessoa? Cara, deixa eu falar, hein? Tem que ser uma só. Essa é a maior dificuldade é essa, é escolher uma. Cara, Geralmente o pessoal sai falando vários aqui, aí, mas a ideia é que seja um só. pois é, por isso que é difícil falar, porque se a gente falar de um aqui, o outro vai ver depois e vai falar, pô, mas pensei que era eu. Mas, cara, tem uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, assim, pela trajetória dela. Acho que além de ser uma atleta, assim, muito, muito disciplinada com os objetivos dela, eu acho muito legal. E é uma profissional também, assim, excelente na área. Os objetivos dela também acho que compactuam muito com os meus, assim, que é a Giovana Martins, cara. É uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca por ela, assim, e é uma referência. Lá atrás, o primeiro atleta que eu conheci na época, Pedro Esteves, foi a minha primeira referência. Hoje ele já não disputa mais campeonatos, não disputa provas, mas lá atrás ele foi a minha grande referência, assim. E é assim um amigo e um homem, assim, ser humano que eu admiro demais, sabe? Mas atleta hoje, realmente, Giovana Martins, com tudo que ela tem aí de bagagem, de experiência, de vivência com o esporte, tanto no Brasil quanto fora, é uma pessoa, um ser humano que eu admiro muito. A Giovana tem uma história muito bonita mesmo, assim, e a dedicação dela é um negócio que motiva demais a gente, assim, né? A gente trocou uma ideia aqui também no podcast e o episódio com ela ficou muito legal, assim, muita gente elogiou, assim, e falou que é inspirador mesmo a história dela. E, cara, quais são os teus planos aí para os próximos meses desse ano? Onde é que a gente pode te encontrar correndo? Quais provas alvos aí desse ano? Cara, isso aí a gente com certeza vai encontrar, mas eu ainda tô adaptando algumas coisas ao calendário, porque a gente ainda depende aí de algumas respostas, né? Tanto da CBAT, para a gente poder entender onde que vai ser e como que vai ser o Campeonato Brasileiro desse ano. Acho que fica sendo ele a prova-alvo de todos os atletas que realmente buscam resultados hoje no cenário, agregando vaga para Mundial. Então, a gente depende aí de algumas respostas para entender como que vai ficar. E dependendo de como for o calendário, ele pode mudar totalmente, né? Então fica meio difícil falar, mas de planejamento aí, de antemão que eu posso falar,
eu tenho as provas da WTR, vou participar aí de algumas etapas. Então, provavelmente a gente vai se ver na Floresta da Tijuca. Vou estar também em Nova Lima, vou estar em Miguel Pereira e Campos do Jordão. Essas já são as etapas que eu estou confirmado, mas pode ser que ainda entrem algumas outras do circuito também. E fora isso, o La Mission também, né, sendo a prova aí do segundo semestre. E o UTMB eu ainda estou vendo a possibilidade de estar participando também. Vamos ver. Ficou boa, bastante coisa aí. Pelo menos na Floresta da Tijuca aí, daqui a menos de um mês aí a gente se encontra lá então. Isso, com certeza. Breno, cara, quero te agradecer aí pelo teu tempo aí, muita história boa, muito aprendizado aí, bastante inspiração e foi uma conversa muito legal e te agradeço aí pelo teu tempo e o microfone é teu aí se tu tiver algum recado final que tu quer dar aí para os nossos ouvintes aí do Trio Tropical. Então, cara, uma mensagem que eu gostaria muito de deixar de um atleta assim que eu não tive a oportunidade de conhecer em tempo real as disputas dele, né? Porque eu nasci em 94, mas é Ayrton Senna. Então, tem algumas falas dele, algumas coisas assim que eu acho que geram muito impacto para qualquer atleta. E tem uma coisa que ele disse uma vez que é bem assim: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total e buscar o limite e dar o melhor de si sempre. Então, essa é uma mensagem que ele deixou que eu acho que ela é válida para todo mundo aí, para todos os atletas e para qualquer pessoa, porque ela não está relacionada somente ao esporte, mas também à vida. Então eu acho que faz muito sentido ter ela como referência e é uma mensagem que eu deixaria para todo mundo que estiver acompanhando. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.